Vamos falar um pouquinho sobre o cenário internacional, com a cúpula do BRICS. Como que você está vendo a reunião nesse momento? Uma reunião importante. O bloco tem se tornado um dos mais importantes, né, nessa geopolítica mundial. É histórico esse encontro, é um primeiro encontro, inclusive, pós-pandemia, de forma presencial, e há muito que se discute nele, né? Então, tem essa questão da inclusão de novos membros no bloco, a questão da criação de uma moeda única, a desdolarização também vai passar aí pelos temas em debate. Como que você está vendo nesse momento a cúpula do BRICS? Eu estou vendo como um movimento ousado. Acho importante, né? Os BRICS são uma possibilidade de você ter uma outra visão que não seja a do império dos Estados Unidos, assim, sobre a nova ordem mundial. Eles estão associando muitos países, estão ficando com um grupo de países que, aliás, tem um PIB somado muito importante no mundo, né? Por exemplo, essa ideia de ter um banco mais forte que o FMI, né, para poder fazer um financiamento do desenvolvimento que não seja a imposição das regras que o FMI impôs, por exemplo, na Grécia, que acabou acabando com a economia deles, né? Ou aqui na América Latina, ou conosco mesmo, né? Não vamos esquecer que a Operação Lava Jato precisa ser compreendida na sua profundidade, com mais atenção, porque ela significou também um momento da guerra comercial que os Estados Unidos estabelecem com os seus competidores, né? E aí eu queria trazer o seguinte: quando Lula fala, nós precisamos de um grupo mais forte, nós precisamos que entrem mais países, né? Nós precisamos, enfim, quer dizer, ter uma capacidade de oferecer uma alternativa à política norte-americana, à desdolarização e tudo mais. Ele está aproveitando uma situação em que os Estados Unidos está muito complicado, com várias frentes no Oriente, com a guerra da Ucrânia e tudo mais, e talvez seja um momento em que o BRICS, não, mas o Mercosul, a Unasul, possam negociar melhores condições de relação com os Estados Unidos a partir de uma posição que tenha mais musculatura, que esteja mais forte. Mas nos Estados Unidos já há alguns jornalistas identificando isso, né? Há uma denominação que está sendo atribuída, por exemplo, ao Brasil, à África do Sul, que são países que estão dentro dos BRICS, como sendo swing states. O que é isso? Eles pegam da política interna dos Estados Unidos a ideia de que você tem lá dois partidos, republicano e democrata, né? Quer dizer, os principais. Então, quando um partido é republicano e virou democrata, ou vice-versa, eles falam, houve um swing, houve uma mudança. Swing states é a mudança dos estados, né? Mas quando eles falam que o Brasil e, por exemplo, a Indonésia, a África do Sul são swing states, eles estão declarando que eles vão combater o Brasil, a África do Sul. Eles passam a ser opositores desses estados que, na verdade, estão contestando a hegemonia imperial dos Estados Unidos no mundo. O que o BRICS está fazendo? Ele está falando, queremos criar um outro polo fora do FMI, do Banco Mundial, que são controlados pelos Estados Unidos, pelo neoliberalismo, né? Então, quando ele fala assim, nós estamos construindo uma outra alternativa, não só o Lula, mas o BRICS está comprando briga, né? Mas aí tem um impasse, porque, por exemplo, a Índia também está aí, no BRICS, né? E a Índia, os Estados Unidos está fazendo a maior força para estabelecer uma aliança militar com a Índia para fazer uma contenção da expansão da China no Oriente, né? Então há termos nessa negociação, contradições que existem, que podem permitir, né, que o BRICS tenha mais força e se torne efetivamente um agente importante da geopolítica internacional, e que o Brasil e os países da América do Sul se beneficiem com isso, né, no sentido de poder ter melhores condições de negociação, seja com a União Europeia, seja com a China, seja com os Estados Unidos. Mas é um jogo arriscado, porque a última manifestação, vamos dizer assim, dos Estados Unidos nas negociações é a força, né? E eles não gostam de perder a parada.
Então, há um jogo delicado. Né? Eu acho que está sendo magistralmente conduzida essa arquitetura pelo Lula, né? Mas a possibilidade do desenvolvimento da América do Sul vem junto com a possibilidade de mais autonomia dos países do Sul. Isso não é à toa que ele faz uma lembrança. O BRICS precisa se preocupar mais com os países da África. Né? Ele quer somar os países do Sul global numa articulação capaz de mudar a política e a geopolítica mundial. Né? Mas é arriscado, porque os Estados Unidos já têm um longo repertório de golpes de Estado, enfim, quer dizer, de assassinatos encomendados pelo presidente da República. O Obama fez isso muitas vezes lá no Oriente, né? E que podem eventualmente ser aplicados como uma política de contenção da expansão do BRICS e da perda de hegemonia dos Estados Unidos. Eu acho isso interessante, aliás, fascinante como está sendo construído, uma possibilidade real, né? Mas que envolve riscos. Aliás, em relação a Estados Unidos também, tem essa fala de Lula sobre os BRICS integrarem o Conselho de Segurança da ONU, que também tem ali, trava-se uma discussão com os Estados Unidos frontalmente, quando o Lula fala sobre essa entrada dos países no Conselho de Segurança, não? Olha, é um discurso que é uma provocação, no sentido de falar abram, porque já não cabem mais decisões só de vocês, mas eles não vão abrir. Né? Então, é muito mais um jogo, vamos dizer assim, de enunciar um propósito. Nós queremos participar das decisões que dizem respeito ao papel, ao mundo, que dizem respeito à política econômica, que dizem respeito às guerras, né? E vocês não deixam. Vocês é os 5 dos 4, né? Do grupo de segurança, do Conselho de Segurança Internacional. Né? Enfim.